Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a carta de 1 Pedro. Bora lá? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. O Senhor nos ouve e tem cuidado de nós. Louvado e exaltado seja Teu nome, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias do Senhor que se reinicia mais sobre nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Sempre, Pai. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por todos os momentos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela graça do Senhor que é derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque temos uma casa. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pelo sustento. Obrigado pelo alimento que é colocado sobre nossas mesas. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso, onde podemos estudar a Tua palavra e crescer cada vez mais na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, graça e pelo Seu amor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que foi, que é e que há de vir. Nós louvamos o Teu nome, exaltamos e engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado, o único digno de ser exaltado. Toda honra, toda glória e todo poder seja dados a Ti, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Te peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar derramando das suas graças, da sua graça e as suas bênçãos sobre cada vida aqui, Pai. Só o Senhor conhece os nossos corações, nossos sonhos, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades e os nossos desejos. Faça, Senhor, conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Venha estar derramando, Senhor, sabedoria, conhecimento na vida de cada um, Pai. Venha estar derramando, Senhor, das suas bênçãos, da sua cura, do seu transbordo, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Para que haja uma verdadeira transformação nas nossas vidas, para louvor do teu nome, Pai. Espírito, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios da tua presença, como eram os discípulos quando saíam para levar o evangelho. A palavra fala que eles estavam sempre cheios da tua presença. Que possamos, Senhor, sair então daqui cheios da tua presença, cheios do teu poder, cheios da tua manifestação. Que possamos compreender e viver conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Que o Senhor venha verdadeiramente ministrar aos nossos corações nesta manhã. Que a tua palavra venha verdadeiramente penetrar em nossos corações e que possamos compreender tudo o que o Senhor tem para nós, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e o Senhor seja exaltado. O Espírito Santo derrama sobre nós, conforme a tua vontade, o teu querer e o teu momento, os teus dons, para que a gente possa viver uma vida plena, cheia do teu Espírito e sendo usado por ti, sempre que assim desejar. Que sejamos sempre preparados e que sejamos sempre à disposição para que possamos ser usados pelo Senhor conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço, Senhor, pela nossa nação, que o Senhor venha perdoar os pecados desta nação, que o Senhor venha agir com o teu poder, que o Senhor venha transformar esta nação,
começando ao despertar o teu povo, ao despertar a tua igreja, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que a igreja do Senhor comece a buscá-lo em oração mais e mais, Senhor, para que o avivamento tão profetizado aconteça aqui nesta nação, Pai. Mas para isso é necessário busca, é necessário oração, é necessário jejum, é necessário relacionamento contigo, Pai. Então que o teu povo comece a buscá-lo, Senhor. Comece a despertar, comece a ter interesse na tua palavra, comece a ter interesse no Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado nesta nação e para que este avivamento ele percorra todas as nações, Pai. Te peço paz, Pai, traga paz para Jerusalém, traga paz para o Oriente Médio, que o Senhor esteja agindo com o impossível naquele lugar, que o Senhor esteja agindo com o sobrenatural naquele lugar, para que as pessoas possam ver e reconhecer Yeshua como o Messias, seja através de ministrações, mas seja através também do sobrenatural, ou através de visões e sonhos. O importante é que o seu nome seja proclamado. O importante é que o Senhor seja exaltado e que todas as nações possam ver que há um Deus soberano sobre Israel, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ensina, Senhor, a ser perdoador como o Senhor. Nos ensina a viver uma vida segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Senhor. Guarde, Pai, as nossas casas, guarde, Pai, as nossas famílias, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te peço também, Deus, pelas nossas crianças, não só as que já estão vivendo nesta vida, mas aquelas que ainda há de nascer, Pai. Como o inimigo, Pai, tem lutado para que elas nem nasçam, Senhor. Tem colocado leis e criado leis para que as crianças não venham nem a ter a oportunidade de nascer. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Que todas essas leis caiam por terra, Pai. Que se levante cada vez mais pessoas, Pai, tementes ao Senhor, cheias do teu espírito, cheias do teu poder, cheias da tua autoridade, Pai, para confrontar todas esses tipos de lei, para confrontar o sistema, Pai, para confrontar tudo que bate de frente com os teus princípios, Senhor. E se nós formos esses, Pai, que o Senhor também esteja nos capacitando, que o Senhor esteja nos enchendo do teu poder, que o Senhor esteja fazendo a tua vontade em nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, hoje e sempre, Pai. Deus, não nos deixe de fora, Pai, de todas as coisas que o Senhor tem planejado para esses dias. Abra os nossos olhos, Pai, para que estejamos realmente despertos, preparados, com a lamparina cheia de azeite, aguardando ao noivo, para que possamos ver todos os sinais e possamos compreender e estar cada vez mais buscando ao Senhor e nos revestindo da sua armadura e afiando a nossa espada para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, para que as pessoas vejam o Senhor em nós, para que realmente sejamos um espelho da tua presença, para que todos, ao ver a nossa conduta de vida, ao ver a nossa vida, deseje o mesmo que nós, para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia, dona Deusa. Bom dia, Beth. Bom dia, André. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Bom dia. Graças ao Pai, sim. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, a gente está estudando a primeira carta de Pedro. Bom dia, vocês me deram bom dia? Cochilei aqui. Bom dia, desculpa. Bom dia, Beth. Tudo bem? Bom dia, Beth. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, a gente está estudando então a carta de Pedro às igrejas da Ásia Menor. E a gente viu então, eu tenho um resuminho aqui, a gente viu lá em 1 Pedro alguns pontos sobre a esperança viva e duradoura, a prova de fé em meio às adversidades, a profunda alegria na salvação e o chamado para a santidade. Isso é muito importante. E o amor incondicional de Deus. No capítulo 2, a gente viu também como o desejo pela palavra de Deus, como precisamos ansiar por isso sempre, né? O papel de Jesus como pedra angular, que a gente viu que ele também, além dele ser a pedra que sustenta, ele também é pedra de tropeço para aqueles que não creem nele. O chamado à identidade e uma missão e viver uma vida exemplar, né? Ter uma vida de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. A gente viu ali como que é honrar o nosso chefe, né? Honrar os nossos governantes, honrar aqueles que estão acima de nós. E ontem, no capítulo 3, então, a gente viu o comportamento exemplar da esposa e do marido, né? A gente começa o capítulo ali, a gente falando sobre isso, sobre como a esposa tem que ser dócil, muitas vezes com as suas atitudes, né? Mostrar Cristo para o marido não convertido, e a gente viu como é sério o marido ter que honrar a sua esposa, né? Colocá-la como a parte mais frágil, como coerdeira, porque se ele não faz isso, as suas orações não chegam ao céu. Então a gente vê também a prática da harmonia do amor fraternal e a confiança na proteção divina, né? Que quando Pedro está então ali explicando como precisamos estar totalmente confiante no Senhor, fazendo o bem, né? Que a gente viu ali no versículo 17, que é impressionante, que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, né? E ele já tinha explicado isso lá no primeiro capítulo, que ele fala: o castigo para quem fez o mal é normal. Agora, quando você é castigado por ter feito bem, aí Deus está olhando para você e Deus vai te honrar por isso. Então precisamos estar sempre atentos e sempre buscando ao Senhor e estar sempre cheios da tua presença. Então vamos lá, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, amem-se também do mesmo pensamento. Na verdade, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então, olha que massa. Então, portanto, se Cristo sofreu corporalmente, então Jesus veio e no momento da sua crucificação, teve todo aquele sofrimento corporal. E aí ele fala, armem-se também do mesmo pensamento. Qual o pensamento, Éder? Jesus sofreu e não reclamou, não murmurou. Não, a gente costuma dizer que ele é um cordeiro porque ele foi para o matadouro, né, sem emitir nenhum som.
sem reclamar, sem murmurar. Quando você pega uma ovelha, um cordeiro para matar, para sacrifício, ele chora, na verdade, né? Ele não berra, ele não grita, totalmente diferente de um porco, né? E quando você enfia a faca no porco, parece que ele vai matar o mundo gritando. O cordeiro não. Você enfia a faca ali para matar ele, ele não fala, não emite som nenhum. Na verdade, é até complicado, porque ele é capaz de olhar para você e chorar. Então, ele está falando que os nossos pensamentos sejam como o de Cristo. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para o que? Satisfazer o mal, os maus desejos humanos. Então, se você se arrependeu, se entregou a Cristo e compreendeu a entrega dele, você precisa entender que o tempo que te resta agora não viva para satisfazer os maus desejos humanos. Não viva para satisfazer os desejos da sua carne. Não viva como você vivia antigamente. Afinal de contas, você se entregou por aquele que se entregou por você. Aí ele continua, mas sim, viva para fazer a vontade de Deus. Viva para caminhar os caminhos de Deus. Viva para ser exemplo, que Pedro tem usado muito isso. Seja exemplo aonde você estiver. A gente viu ali no capítulo 3 que você esteja pronto para defender a sua fé. Ser um exemplo. Se você está levando a sua fé para alguém, que estejamos prontos para defender essa fé. Que sejamos prontos para provar e mostrar quem nós somos. E que a vontade de Deus, então, ela seja soberana sobre as nossas vidas. Versículo 3, no passado, vocês já gastaram tempo o suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Olivia. Então, Bom Pedro dia. está falando, já no passado, vocês viviam isso. Então ele está conversando com quem? Com quem acabou de se converter, com pessoas ali que estão tentando fazer a vontade de Deus, mas provavelmente, como lá em Romanos, quando a gente viu Paulo, quando ele está ensinando aos romanos, os romanos, mesmo convertidos, continuavam fazendo as práticas do seu passado. E ali em Romanos a gente compreendia porque eles não tinham instrução. Então Paulo manda a carta ali e começa a instruí-los a fazer o correto. E aqui a gente está vendo Pedro, então, dando essa mesma instrução a essas pessoas. Olha, agora vocês têm que aprender a fazer a vontade de Deus. Para de viver e satisfazer os maus desejos. Porque no passado, vocês já gastaram tempo suficiente desagradando ao Senhor. Sendo inimigo do Senhor. A sua vida já foi, no passado, totalmente desregrada, já desagradou totalmente ao Senhor. Vocês já viveram tempo, olha o que ele fala, tempo suficiente fazendo coisas ruins. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farra, idolatria e várias outras coisas. Então você já viveu aquilo, não viva mais. E não fique, como que eu vou dizer, não fique namorando o passado, não fique namorando o pecado, não fique querendo fazer como a esposa de Ló, voltar para rever o seu passado. Siga para frente. E agora o seu seguir para frente é viver uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo te traz santidade e santificação. Te traz uma transformação. E muitas vezes a gente tem problemas, né,
quando a pessoa ela nasce dentro de um evangelho. Ela nasce conhecendo a palavra, ela cresce dessa maneira, e aí o desejo dela muitas vezes é conhecer isso que a gente está falando. Ir lá fora, conhecer as coisas que o mundo oferece, porque todos conheceram, aí aquele desejo. Cara, não tem nada melhor do que Deus. Não tem nada melhor do que servi-lo. E aí quando vai, se machuca, se fere. E aí quando retorna, Deus, lógico, recebe você novamente e enxerta você de novo na figueira. Mas as feridas, os machucados, a lama que está encrustada, ela vai continuar em você. A gente tem aquela visão de que nada, nenhum mal mais vai nos acontecer. Não. Se você escolhe seguir aquilo, é aquele negócio, você jogou a semente, você vai plantar o que você colheu. Então, quando desejamos olhar para trás, é muito bom o exemplo da esposa de Ló, é isso. E Ló, a esposa de Ló, uma coisa que a nossa interpretação não dá, ela não só olhou para trás e virou uma estátua de sal, ela voltou. Ela deixou Ló e suas duas filhas e voltou em direção à cidade de Sodoma. E ali, como Sodoma estava sendo bombardeada por enxofre e fogo, ela acabou se transformando numa estátua de sal. Mas não foi porque ela simplesmente virou o pescoço e deu uma espiada. Deus não está falando de quando você dá uma olhada no retrovisor, dá uma olhada no seu passado para que você aprenda a dar o passo para frente. Ele está falando de você parar e voltar. Voltar às suas práticas mundanas. Voltar ao que você fazia no passado. Desejar satisfazer o mal que tem no seu coração. Sentir saudade daquela prática, né? Isso aí. E desejar aquilo, né? Desejar voltar. Lembre-se que quando nos convertemos, existem muitas coisas que o Espírito Santo arranca de nós. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, tem muita gente que se converte e tinha o vício do cigarro. E o Espírito Santo arranca isso de uma maneira em que você, ao ver, você sente nojo. Tem gente que sente ânsia de vômito, passa mal por causa do cigarro. Então aquilo, mas tem muita gente que, por exemplo, ao se converter, e ele gostava de beber, por exemplo. Não estou falando que é errado, mas ele não quer mais isso para a vida dele, ele quer mudar esse hábito. E aí ele acha que o Espírito Santo vai arrancar. Não, aquilo ali vai ser uma prova para ele pro resto da vida. Para você olhar aquilo, desejar, mas não cair. Então, Pedro está falando aqui, não satisfaça. Então, tipo assim, você vai ver aquelas coisas, mas o que é satisfazer o desejo? É quando você vai lá e executa. Então, você deseja, você passa ali, vê aquele negócio, você o deseja, mas você não satisfaz a sua carne, você foge. Qual que é aquele versículo que fala dos passarinhos que vêm fazer ninho na cabeça? A gente não pode permitir, né? Assim, A gente evita que ele faça cocô na nossa cabeça. Mas a gente não tem como evitar que ele pouse, mas podemos evitar que ele faça um ninho, né? Faça um ninho. É mais ou menos isso. Então, que a gente não fique, então, desejando, né? Essas coisas que ficaram no passado. E quando, lógico, cara, Satanás, ele é astuto. Ele vai jogar isso na sua frente, você vai lembrar daquilo, mas cabe a você estar cheio e revestido do Espírito, repreender muitas vezes e fazer igual José. Se necessário, sai correndo. Se necessário, saia correndo. Versículo 4. Eles acham estranho que você não se lance com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Então,
de novo, né, o que a gente estava falando, não andar nas bolhas, mudar o ciclo, mudar as pessoas com quem você anda. Não precisa ser radical, mas se você começa a perceber por isso, olha que interessante, por isso que o corpo da igreja é importante. Por isso que muitas vezes nós convivermos em comunidade é importante. Porque você vai começar a andar no ciclo, cuidado, né? Que também existem igrejas e comunidades que são tóxicas. Que, na verdade, vai te sugar e vai te fazer mal. Então, por isso que precisamos estar sempre firmados na palavra e estar atentos na palavra de Deus e prestar atenção no que essa comunidade está ensinando, se ela realmente está ensinando de Deus ou se ela está ensinando doutrinas vãs, né? Lembrando que nós estamos, creio eu, vivendo cada vez mais perto do fim dos tempos e cada vez mais vai haver igrejas com engano, igrejas que a gente chama de apóstata, né? Sinagogas de Satanás, igrejas que têm toda a cara de igreja, mas que Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Então significa que Jesus está do lado de fora dessa igreja. Éder, como que a gente identifica isso? Conhecendo o verdadeiro. A gente só reconhece o falso quando a gente conhece o verdadeiro. Como ovelhas, se a gente ouve o bom pastor, quando o mau pastor fala, a gente identifica que aquilo está errado. E aí como que a gente reconhece um bom líder? Pelos seus frutos. Deus estava me incomodando esses tempos sobre isso, e eu conversando com a Márcia sobre isso, como muitas vezes somos enganados por títulos. E como viramos adoradores de títulos. É o pastor fulano, é o padre fulano, é o bispo fulano, é o apóstolo, é o semideus. A gente hoje está quase nisso, né? Então a gente é enganado por títulos. A gente tem que começar a olhar os frutos. O que essa pessoa tem feito de diferente? O que essa pessoa tem, o que ela tem feito? Esse título que ela tem feito com que várias pessoas sejam transformadas ou é apenas um título? E Deus começou a me incomodar sobre isso por causa de um retiro que a gente foi. E lá a gente vê pessoas com títulos, né? E que não tem fruto. E aquilo me incomodou. Por quê? Porque muitas vezes nós acabamos fazendo o que Deus falou para não fazer. Nos tornamos idólatras de títulos. Pastor fulano, é o bispo fulano, é o papa, é o apóstolo, Cara, a gente tem que tomar cuidado com os títulos. Porque muitas vezes o título não representa a pessoa. O título, a palavra, se a gente buscar a palavra, ela vai falar o quê? Olha os frutos. O que essa pessoa tem feito. E outra, nunca idolatrar um homem, né? Já começa por aí. Todo homem é sujeito à falha e a erros. O único digno e o único correto é o próprio Cristo. Então precisamos ficar atentos com essa... Cara, é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Cuidado com a idolatria de títulos. Porque às vezes é só um título, o cara, muito na sua boa intenção, na sua juventude, foi lá e recebeu esse título. Mas com o passar do tempo descobriu e viu que não era o seu chamado. E mesmo assim persiste em agir daquela maneira. E aí a pessoa é chamada pelo título: pastor fulano, apóstolo fulano, presbítero fulano, padre fulano, e por aí vai. E aí as pessoas ficam, dá a oportunidade, dá a vez, deixa eu falar para as pessoas que não têm fruto. E, tipo assim, não é aquela pessoa que acabou. Tipo assim, você acabou de receber aquele título, tá trabalhando. Cara, beleza, continua trabalhando, você tem uma história para criar.
Agora, quando a pessoa já tem mais de anos com aquilo e não tem fruto, velho, e você percebe que a sua jornada tem algo errado, e as pessoas continuam ali idolatrando o título daquela pessoa. Então precisamos estar atentos a isso vamos voltar para o que Pedro estava falando sobre bolhas, né? Então, quando você começa a ter atitudes diferentes e continua andando com essas pessoas, elas vão ficar escandalizadas com você. Você vai servir muitas vezes de pedra de tropeço para essas pessoas lá fora. Porque elas vão olhar para você, como o Pedro acabou de falar aqui, ó. Elas acharão estranho que você não se lance com elas na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Então a sua atitude de santificação é insulto para eles. Olha que louco, cara. Então, quando Pedro fala lá que Jesus ele é a pedra angular para nós, e nós fazemos parte da construção que Jesus está fazendo, ele também é pedra de tropeço para aqueles que não o seguem. E assim nós também acabamos sendo insulto para aqueles que vivem na imoralidade. Por que, Éder? Porque nós fazemos para eles, nós mostramos para eles que é possível ter uma vida diferente do que eles vivem. E isso, lá no juízo final, vai ser muito sério. Porque eles vão falar, eu não conseguia fazer tal coisa porque era impossível. Aí Jesus vai falar assim, ou fazer igual Deus, né? Lembra do meu servo Jó? Lembra do meu servo fulano? Então, ele viveu uma vida irrepreensível. Lembra de Paulo? Paulo conseguiu. Lembra de Pedro? Lembra de Billy Graham? Lembra de John Wesley? Lembra de outros grandes na história? Então, eles conseguiram. Se você não conseguiu, não foi porque não era possível, era porque você não quis. Então, a nossa vida santa insulta quem vive na imoralidade. Versículo 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Cara, isso aqui é muito louco. É algo que a gente não pode esquecer dentro do Evangelho. E o Evangelho hoje, né? Esse Evangelho da hipergraça, né? Do hiperamor. Esquece que no final de tudo, Deus vai julgar a todos. Como a gente leu lá em Atos, Deus não faz acepção de pessoas. Realmente, não faz. Ele vai julgar judeus e gentios. Ele vai julgar a todos conforme o quê? Conforme a sua escolha. Primeiro julgamento do Senhor vai ser o que você escolheu? Servir, ser salvo pelo meu filho, pela graça derramada sobre a sua vida, ou você escolheu não ser salvo? Eu escolhi seguir e servir a Jesus. Legal. Agora vamos ver o que você fez depois que você aceitou a Jesus. E aí, conforme as coisas que você fez, e aí a gente entra em galardão, recompensa, reino, todas essas coisas. Eu ouvi falar desse Jesus, mas não acreditei nele. Beleza. Então agora eu vou te julgar conforme as tuas obras. O que você fez? Você foi malvado, você mentiu, você prostituiu, você adulterou, e aí você vai ser julgado pelas suas obras, pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. E assim é algo assim que a gente deduz, tá? Não tem como falar, vai ser desse jeito, porque a Bíblia não é muito clara sobre isso, e é algo que na verdade não quero nem saber, né? Mas vamos trazer só para a gente contextualizar. Assim como no céu vai haver hierarquias, galardão, eu acredito que talvez no inferno também, conforme as coisas que você fez, vai ser maior a sua penitência, o seu castigo, as coisas que você vai sofrer lá. Então, o Senhor há de julgar
vivos e mortos. Então aqui a gente tem outro detalhe bem interessante de que, no fim de tudo, os mortos vão ressuscitar e aqueles que permaneceram vivos estarão todos diante do trono do Senhor. Versículo 6. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Essa aqui é uma teoria, eu não vou saber explicar, nunca me aprofundei nisso, mas é aquela velha ideia de que Jesus, nos 3 dias que esteve morto, desceu ao inferno e pregou para os mortos. Isso dá uma grande discussão. Diego, deixa eu ver a referência desse versículo. Pode ver. Tá aí no seu. Deixa eu ver aqui, versículo 6, 4, 6. Pregar também aos mortos. Alguns supõem que isso conota a oportunidade de conversão após a morte, mas Hebreus 9, 27 milita contra esta possibilidade. Outros interpretam os mortos como sendo aqueles que estão espiritualmente mortos, mas facilmente vivos, fisicamente vivos. Porém, no contexto imediato do versículo 5, mortos forma metade de uma expressão que se refere à raça humana como um todo. No século I, muitos acreditavam que a morte removia uma pessoa do juízo dos deuses, juízo que este operava somente durante a vida terrena de alguém. Pedro expõe esse tipo de pensamento como falso, uma vez que Deus julgará as pessoas depois da morte física, versículo 5. A mensagem evangélica do perdão, do pecado por parte de Deus, pregada àqueles que agora estão mortos, independentemente de se dessas pessoas crerem ou não, ainda permanece em vigor. A morte não invalida as promessas, nem a advertência do Evangelho de Jesus Cristo. Deus é o juiz tanto de vivos como de mortos. Então, ó, tá vendo? Aqui ele criou dúvidas também. Então, ele pode estar dizendo aqui que ao não, eu também vejo dessa forma, tá? Algumas coisas. Ao não termos Cristo, nós estamos vivos, mortos, né? É o que às vezes a gente fica falando que existe zumbis hoje em dia. Aquelas pessoas que não acreditam em Jesus e não entregaram sua vida para ele, elas estão mortas. Por isso que quando Jesus fala, que quando a gente fala que uma pessoa se entrega a Jesus, ela tem uma nova vida, ela ressuscita, ela é transformada. Por isso que a gente fala que o batismo, ele é da morte para a vida. É como se a pessoa, então, recebesse uma nova vida. Então, dá essa ideia, então, pode ser, de que os mortos que recebem o evangelho, então, são ressuscitados, né, para Cristo. Mas é algo assim, se a gente parar para pensar, o que morreu no Jardim do Éden quando Adão e Eva comem do fruto? É o Espírito. O que ressuscita quando aceitamos a Cristo? O Espírito. Nós somos, de novo, reconectados ao Espírito que morreu com o pecado. Então, aí a outra ideia, que foi a que eu estava comentando, de que, mas como então aquelas pessoas que morreram lá antes de Jesus, sem aceitá-lo, como que elas iam se arrepender se elas não o conheciam? A gente tem um leve engano de que no passado, sem Jesus, Deus não agia, mas Deus agia. Assim como Deus agia com o povo de Abraão, eles agiam ali com o povo de Melquisedeque. Ele agia como agia em Jó. Jó não é hebreu. E Deus tinha orgulho de Jó e Jó honrava ao Senhor. Melquisedeque não é hebreu, mas era rei de Salém e conhecedor do Deus vivo. Então a gente tem aquela ilusão de que só Abraão e aí seus filhos e a sua descendência conheceu o Deus vivo. Não,
Foi o povo que Deus escolheu para ser sacerdote em cima desta terra e levar a palavra. Erraram? Erraram. Mas foi o povo que Deus escolheu para isso, e hoje nós temos o evangelho por causa disso. Por causa de um hebreu que nasceu e permitiu que os outros judeus agora levassem, fez com que eles compreendessem, e olha como foi difícil, porque ele teve que mostrar várias vezes para Paulo e para Pedro que era para levar para os gentios também a mensagem, ao ponto de fazer Pedro ter aquele sonho louco da comida dos animais descendo, ele mandando matar e comer. E Pedro teve que ter aquela revelação dos gentios recebendo o Espírito Santo, para que ele visse, não, se eles recebem o Espírito Santo, eles também podem ser batizados e também podemos levar o evangelho para eles. Então, até os discípulos tinham a cabeça fechada de que falar de Jesus era só para os judeus. E aí o próprio Deus foi mudando isso na cabeça deles. Então, lá em Êxodo, quando eles são chamados para ser sacerdotes reais e temem ao Senhor e não cumprem a promessa, isso começa a ficar fechado entre só eles. A gente não vê em toda a Bíblia uma missão levando a palavra do Senhor para outras nações. Mas não significa que essas outras nações, de alguma maneira, também não conheciam o Deus vivo. Afinal de contas, Ló tinha 3 filhos que foi passando. A idolatria, o pecado foi caindo, a gente vê isso muito forte ali no Egito, em Canaã, mas não significa que os outros povos, da sua maneira, também não adoravam ao Deus vivo. Como a gente vê Melquisedeque, como a gente vê Jó, como a gente vê o sogro de Moisés. O sogro de Moisés foi considerado sacerdote. E se a gente parar para pensar um pouquinho, talvez aqueles 40, talvez não, né? Bem provável que aqueles 40 anos que Moisés andou com ele ali, com Jetro, Moisés aprendeu muito sobre o Deus vivo e a história com Jetro. E Jetro não era hebreu, não estava ali no meio daquele povo, não era descendente de Israel. Então a gente tem que ter essa mente de que a gente estava falando dos mortos, né? Então eu não acredito de verdade assim que Jesus foi lá no inferno pregar para os mortos. Eu não acredito que depois da morte você terá uma nova chance. Existe uma teologia. Estou tentando lembrar o nome dela. Teologia da. Não vai vir. Mas nem lembra que pode confundir. Hã? Nem lembra que pode confundir. Mas, aí, você falou, eu lembrei. Universalismo. A teologia do universalismo. O que a teologia do universalismo acredita? Tem até um cara que eu sigo, eu penero bem o que ele fala, mas ele é universalista. A teoria do universalismo acredita o quê? Que algumas palavras na Bíblia foram trocadas. Por exemplo, quando fala que o inferno é para sempre, diz que na tradução foi trocada para sempre, então tipo para eternidade, né? E eles acreditam que não, que é por um período de tempo, é para haver um arrependimento. Então o universalista acredita que no final de tudo, dá para desligar aquele telefone lá? Até quem foi para o inferno um dia terá a oportunidade de servir ao reino. Será salvo, né? Vamos colocar dessa maneira. Então, o universalista, ele acredita que não importa o que você fez, você vai pagar um preço durante um tempo no inferno, depois que esse preço for pago, então você é resgatado e vai para o céu. Ou para o reino, como vocês acharem melhor. Então, a teoria do universalista tem essa ideia. Então, essa ideia de que até o próprio Satanás e os seus anjos, no fim de toda a história, serão perdoados. Então, ele acredita que no fim todos serão perdoados. Essa é uma ideia. Então, aí quando você... Então, traz essa ideia de que o morto ainda, mesmo assim, depois de morto, poderá ser perdoado. E a Bíblia, em nenhum momento, traz essa ideia. Então, precisamos pensar assim. Qual é a nossa oportunidade de
de conversão e de ser salvo em vida. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a ideia de livre-arbítrio começa aí. Qual que é o livre-arbítrio principal? É a sua escolha. Escolher a Deus e não escolher a Deus. Então você tem a escolha de não escolher a Deus e viver sua vida na imoralidade e vai ter a consequência por ser inimigo de Deus no julgamento final. Ou você tem a escolha de servir a Deus, se tornar servo dele e servi-lo para o resto da sua vida. E aí no final você também vai ser julgado e vai viver com ele para sempre no seu reino. Então, são escolhas. Então, essa ideia de mortos aqui, eu prefiro ficar com essa parte do comentário que a gente viu, de que são mortos-vivos, né? De são pessoas, então, que estão vivas, mas estão mortas para o Evangelho. O livro que eu tenho aqui de estudo, né? Ele faz uma menção disso que você falou, e aqui tá o seguinte: alguns estudiosos interpretam mortos como aqueles que estão espiritualmente mortos. Outros usam esse versículo para inferir que uma segunda oportunidade de responder ao convite do Evangelho será dada após a morte. Eles associam essa pregação com a proclamação de 3:19. Mas isso não se encaixa no contexto e não tem apoio com outra parte das Escrituras, né? Então é isso, ele não tem... Porque se você pegar e falar, foi trocado, então foi trocado um monte de coisa, então, na Bíblia. Se foi trocado um trecho, porque ela toda se completa e se justifica e se integra, né? Sim. Então, não dá para tirar do contexto algumas coisas. Porque lá na frente vem outro versículo e fala, ó, mas tal coisa aqui é assim, assim, assado, né? Então, eu também sou dessa linha, que quando está falando em mortos, é mortos espiritualmente, mortos em vida, vamos dizer assim, que você era morto antes de aceitar Jesus, e agora você é vivo, né, da vida eterna, vamos dizer assim. Sim, como há muitos mortos dentro da igreja, né? São mortos espirituais. É o que Deus fala no jardim, né? Se a gente voltar lá em Gênesis, ó, no dia que você comer desse fruto, você morrerá. Sim. Adão e Eva comeram do fruto e não morreram. Qual foi Morrer espiritual. Foi uma morte espiritual. Foi, na verdade, uma desconexão. Uma desconexão total com o Espírito de Deus. Essa foi a morte deles. Então, tecnicamente, se a gente pensar dessa maneira, todos que não creem em Cristo estão mortos. Mortos espiritualmente. Mortos em seus próprios pecados. Entendeu? Totalmente inimigos do Senhor. Sim. Porque o Senhor é justo juiz e é santo. Então, se você não é santo, você é inimigo do Senhor. Por isso que na cruz, quando Jesus recebe os nossos pecados, a gente tem aquele momento de separação do Pai com o Filho. E do próprio Espírito, né? A gente tem todo ali, só Jesus sozinho na cruz com todos os nossos pecados. Por quê? Porque naquele momento ele se fez pecado por nós. Então, também eu fico com essa ideia, então, de mortos espiritual, aqueles que morreram, né? Vamos lá, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se, olha, cara, Deus é muito bom. Dediquem-se à oração. Pedro está deixando bem claro o que Jesus falou para ele lá em Mateus 24. Olha, as coisas estão próximas. Portanto, seja o quê? Criterioso, esteja alerta. Dedique-se à oração, porque a oração traz o Espírito Santo, e o Espírito Santo te revela as coisas. Então, porque Pedro é um dos que estão junto, lembra-se
que Mateus 24 não foi falado aos 12, foi falado a 4. Os 4 mais próximos que a gente tem ali, se não me engano, é Pedro, Tiago, André e João. Eram os 4 que andavam mais junto de Jesus. E Jesus sobe ali, e então ele fala ali, Mateus 24 e Mateus 25, a esses 4, porque são eles que questionam, Senhor, quando será o seu reino? E a primeira coisa que Jesus fala é, cuidado para que vocês não sejam enganados. Então Pedro está falando que aqui, ó, sejam criteriosos, estejam alertas. Então, cara, aquela igreja é muito massa, eu vou falar de instituição, tá? Aquela igreja é muito massa, tal coisa, tal coisa. Tá, qual é o seu critério de julgamento? Você está indo nessa igreja porque a palavra é dita, ou você está indo nessa igreja, Beth, não me leve a mal, porque tem telão de LED, porque tem iluminação, porque parece um show, porque te agrada o coração, porque tem um monte de gente, porque aquela iluminação parece algo assim muito legal. Qual é o critério de você estar frequentando essa igreja? O seu critério é pelo visual, ou é pela palavra que nela é pregada? Então precisamos estar atentos a isso. Não estou falando que essas coisas são ruins. Essas coisas hoje em dia às vezes só se tornam até necessárias. Mas quando você tem todo esse espetáculo e na hora da palavra não tem palavra, seu critério está raso. Você não está firmado na palavra. Entende? Igual eu vejo lá a igreja do Aloísio, lá em Goiânia, da Videira. Cara, ele fez uma igreja gigante. Uma igreja assim, cara, igual a igreja de Curitiba também, eu tenho vontade de conhecer esses lugares, porque são lugares imensos. Ou a igreja do David Yong-chon lá na Coreia do Sul, que cabe 50 mil pessoas dentro da igreja. Não adianta nada ter essa estrutura se nela não estiver sendo pregada a palavra. Se nela a Bíblia não for aberta e pregada de verdade. Esses dias a gente estava vendo uma mensagem, já fazia meia hora que a pessoa estava falando e ela não leu nenhum versículo da Bíblia. Aí você fica assim, cara, como assim? Cadê a base? Cadê o princípio? Então, então Pedro está falando aqui, seja criterioso. O que você está buscando? A palavra de Deus? Ou você está buscando um espetáculo? Esteja em alerta para que aquilo que está sendo pregado também não seja um engano. Eu estou falando de todo esse espetáculo, mas às vezes você vai naquela igrejinha pequenininha e o cara tá metendo heresia ali naquelas pessoas. Tá enganando, levando um evangelho de conhecimento, de convencimento. Então, precisa. E como que a gente se torna criterioso e como que a gente fica em alerta? Conhecendo a palavra, e ele conclui: dedique-se à oração. Cara, não existe outra maneira de você estar cheio do Espírito Santo a não ser por oração. Sem oração, sem poder. Você vê que ele fecha isso daí com a dedicação à oração, para que na oração você encontre resposta para saber se o seu critério está de acordo com o critério que Deus quer para você, para que não seja um critério humano, né? Então, você tem, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas e dediquem-se à oração. A oração ele vai fechar se aquilo que você tanto imaginou como critério, se aquilo realmente está certo no seu critério ou não. No seu critério, não. Está certo no critério de Deus. E aí vem a resposta, né? Vamos continuar, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Ai, Deus do céu. Como precisamos tomar cuidado com isso, né?
como essa palavrinha é pesada. Ontem a gente estava comemorando um aniversário e, cara, eu vim lutando com a minha língua dentro do carro. De verdade, cara, de verdade. A minha vontade era fazer uns comentários ali junto com a Márcia, mas na minha mente, sabe aquela historinha dos dois, do anjinho e do diabinho? Eu tava nessa, cara, olha tal coisa que aconteceu assim, aí o outro, fica quieto, vive sua vida, você não precisa falar nada, não precisa, porque você vai estar aumentando o negócio, fica só para você. Não, mas comenta, porque ela também deve estar pensando, não, cara, aquela luta, e no final, para a glória do Senhor, eu venci, não comentei nada, fui quieto. Coloquei ali um podcast, fui ouvir o podcast ali, e a gente voltou, e não entrei nesse assunto. Mas, rapaz, de verdade, é difícil de controlar, cara. Porque a vontade de você comentar aquilo, a vontade de você exercer aquilo, porque são coisas que você vê e não te agrada, cara. Você fala, caraca, como pode tal coisa? Mas é isso aqui, ó, sem reclamação. Se você falando isso aí, você vê como é uma guerra, você partindo disso que você tá falando aí ontem, tipo assim, você começou a perceber que você ia gastar um número de energia muito grande ali, né? Tipo assim, fala, cara, igual você falou, essa analogia aqui, sem reclamação. Veja se você faz o comentário, igual você falou, se você fizesse o comentário com a Márcia, você ia gastar uma energia. Tem certeza que se você conseguisse fazer isso aí, completar alguma coisa, tem certeza que meia hora depois você está super cansado, porque você ia gastar uma energia enorme. Porque ou coisa que cansa é quando você se estressa, gasta energia com umas coisas que você não concorda, mas aí você parece que uma válvula de escape é você reclamar, você comentar aquilo ali. Só que aí foi. Aí você pós aquilo ali, você acha que descarregou, comentando, você fica cansado pra caramba. É aquilo que a gente sempre aprendeu na palavra. não é fácil. Reclamar é um gasto de energia muito desnecessário, cara. É ruim demais. E é uma Faz um mal para quem tá tendo entendimento cada dia mais e se fortalecendo em Deus. É uma coisa que eu falo muito para a Isabela, ela fica muito brava comigo. Ela começa a reclamar, eu falo, olha o deserto. Eu falei, ensinei para ela, né, que o povo andou 40 anos no deserto porque ficava reclamando, né? Ela falou, olha o deserto, para de reclamar, fica bravo. Mas Você tá reclamando, tá difícil aí o deserto, imagina com o deserto, então. Pessoa... Eu gostei de ouvir essa palavra, Wanderlei, o desgaste. Bem interessante, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Após uma reclamação, dá um desgaste, né? É como que... E a mente é tão, assim, o inimigo é tão astuto, você não consegue parar de pensar naquilo. Fica cego para as coisas boas, e a reclamação, ela flui. Sim. Né? Meu Deus. Sejamos sábios. Versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha que interessante. Isso me fez pensar também não só de ontem, mas outras coisas que acontecem. Quando você se reúne com as pessoas, qual é o assunto? Cara, tem pessoas que eu me reúno que eu adoro me reunir com essas pessoas, porque a nossa conversa, a nossa discussão é Bíblia.
é tentar compreender algumas coisas, é tentar... até a própria brincadeira é sobre teologia, é sobre o assunto da Bíblia, é sobre o que Cristo fez, é sobre como que a gente tem que interpretar isso, é sobre se ele vai voltar, como não vai voltar. Cara, como isso me satisfaz. Agora, eu fico preocupado quando você se reúne com cristãos e em nenhum momento você fala de Bíblia. Você fala de todas as coisas, menos de Deus. Você conversa, fala sobre trabalho, e fala sobre o vídeo engraçado que você viu, e fala sobre isso, sobre aquilo. Tem alguns que comentam até sobre a novela, e por aí vai. Mas, cara, cadê o evangelho? O evangelho parece que não está no coração. Eu devo estar muito chato, porque eu não consigo mais, cara. Eu começo a ficar... eu acabo sendo um introvertido, porque eu fico quieto. É bom a gente ter em mente sempre, 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 sempre. Filipenses 4 e o versículo 8. Ele vai falar assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, quer dizer, se o pensamento está cheio disso, não tem como falar outras coisas. Mas Então, sabe que uma coisa que eu vejo, principalmente no crente raso, ele não gosta de falar sobre a Bíblia porque ele não conhece. E aí quando você começa a questionar e fazer... Porque, cara, como que você aprende? Vamos voltar para o judeu. Como que o judeu aprende? Ele faz pergunta. E as pessoas não sabem fazer perguntas. E quando são questionadas, não sabem responder. E não tem a humildade de falar, cara, eu não sei isso, você pode me explicar? Elas ficam bravas. Não, isso não interessa. é orgulho, né? Quem vai ser... Eu vou dar um exemplo bem raso. Assim. Quem vai ser as duas testemunhas do Apocalipse? Não interessa. O importante é que vai ter. Como assim, cara? Ah, a gente vai ser arrebatado antes ou depois da tribulação. Não interessa. O importante é que Jesus vai voltar. Cara, e aí o que você faz com esse tipo de pessoa? Silencia. É aquela pessoa que não tem argumento, sabe? Não quer conversar sobre aquilo, não quer Ele não quer saber. abrir a mente. Se você for falar, você está jogando pérola, né? Você entende? De verdade, isso entristece meu coração, porque eu acabo tendo que ficar quieto. Bom dia, Fabiana, vai com Deus. Eu acabo tendo que ficar... Bom dia, Fabiana, vai com Deus. Eu acabo tendo que ficar quieto, porque, cara, os outros papos já não me agradam. Vamos continuar para a gente terminar. Versículo 12. Sofrendo por Cristo, por ser cristão. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Então, quando sofremos como Cristo sofreu, precisamos estar alegres, para que também, olha isso, quando a glória for revelada, vocês exaltem com grande alegria. Então, se nesta vida sofremos ou fomos perseguidos por causa de Cristo, se alegre, não fique reclamando, murmurando, se alegre. Por quê? Porque quando a glória for revelada, você também será exaltado com grande alegria. Olha que maravilha isso. 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da
glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então, cara, se as pessoas que estão lá fora o insulta por causa de Cristo, ou sobre o que a gente acabou de falar, se você é confrontado e insultado porque você quer falar de Cristo e as pessoas não querem ouvir, lembre-se, o Espírito de Deus, o Espírito da glória está sobre você e não sobre eles. É pesado falar isso, mas é mais ou menos isso. É o que a Beth acabou de falar lá em Tiago. Aquilo ali se resume no quê? A boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio da palavra de Deus, se você faz isso que a gente tem feito, estuda a palavra de Deus, ora, louva, busca o Senhor, e isso tem que ser o dia todo. Quando você se reúne com pessoas, você quer falar sobre o quê? Sobre o que você viu durante o dia, sobre o que você alimentou o seu coração. Se o seu coração está alimentado de séries, de videogame, de novela, ou só do seu trabalho, dessas coisas, você só vai falar sobre essas coisas. Agora, quando você alimenta o seu espírito, alimenta a sua alma com a presença do Senhor, você quer falar sobre quem? Sobre o Senhor. E, cara, eu gosto tanto de falar sobre o Senhor que se deixasse a gente fica aqui até amanhã. E não acaba o assunto. Verdade. Vamos correr que a hora tá voando. Eu não tenho nada para fazer. 15. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Olha isso. Pois isso a gente está começando a viver. Pois chegou a hora de começar o julgamento da casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E aí ele vai responder, né? Se o justo é difícil, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso, mesmo aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, se para o justo, aquele que aceitou a Cristo, aquele que tem tentado viver uma vida fora do pecado, é difícil, você imagina para quem é ímpio e pecador. E a gente tem uma história no mundo hoje de que não, é só você fazer o bem. Eu sou uma pessoa tão boa, não causo mal a ninguém, nunca fiz mal a ninguém, faço boas obras, eu ajudo os órfãos, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo, faço isso, faço aquilo, sou uma pessoa que ajuda a todos, sou uma pessoa boa. Não interessa. Você é pecador, porque de alguma maneira você... Cara, quando você estuda sobre o homem, você fica chocado. Porque mesmo fazendo bem, você está fazendo mal de alguma maneira. Por quê? Porque... E a mente do cara, né? Eu Então, vejo assim, lá no seu... igual você falou, o cara falando, eu fiz só o bem, eu ajudei as pessoas, mas todo homem tem a mente. Eu tiro assim, eu falo assim, a gente fala discutindo isso aí, por isso que o entendimento é muito bom estar aqui, próximo de Deus. A mente do homem pode fazer muitas coisas boas, mas a mente do cara tá pecando de alguma forma. Você tá explicando, né, cara? Esse final aqui é pesado, aqui a chibata vai comer para todo mundo, não importa. Que é aquilo que vocês falaram, discutiu esse capítulo todo aí, é top, porque, rapaz, hoje em dia tá 90, digamos, 80% tá morto. Tá, no espírito aí tá todo mundo morto, são poucos
A gente que está aqui levantando de manhã assim, eu vejo que nós estamos não cavando nós, mas pelo menos a gente aqui sente que a gente estamos lidando com pessoas que estão vivos, estão buscando estar aqui com Deus, na presença do Senhor todos os dias. Aí sim, mas é um mundo de muita gente, corpo físico morto, né? Só tem corpo físico em movimento por aí, no automático, por exemplo. Pode falar, André. Uma dúvida, por favor, Éder. Quando fala aí que a mudança vai começar pela casa de Deus, a gente pode interpretar também que é o nosso corpo, o templo, ou a casa estrutura, assim, entende? É porque ele fala do julgamento, né? O julgamento vai começar pela casa de Deus. Então, o julgamento vai começar por nós. Ah, perfeito. A igreja, tá bom, entendi. Por que a igreja é a primeira a ser julgada? Porque a igreja ela vai ser arrebatada. Uhum. Então, já começa aí o primeiro julgamento, a primeira separação do pecado. A igreja vai ser arrebatada. E Paulo fala que os mortos... Cara, eu fico brincando, mas isso vai ser muito louco de se ver. Os mortos vão ressuscitar, assim como Ezequiel vê no vale de ossos secos. Os mortos vão ressuscitar e juntos seremos arrebatados. Subiremos ao céu, encontraremos com Cristo e ali receberemos num piscar de olhos o nosso corpo incorruptível, né? Nosso corpo de glória, e desceremos com Cristo. Então, o que acontece? É o primeiro julgamento. Ali já começa a separação do joio e do trigo. Então, o primeiro a ser julgado é a casa de Deus, é aqueles que servem ao Senhor. Entendi. Os primeiros a ser julgados é nós. E dessa ideia de julgamento, o que é interessante? Existem duas frases diferentes. Os últimos dias e fim dos tempos. Os últimos dias começou com a ressurreição de Cristo. Desde que Jesus ressuscitou, estamos vivendo os últimos dias. Os últimos 7 anos, que é quando começa a tribulação e depois a grande tribulação, esse é o fim dos tempos. O início do julgamento é perseguição aos cristãos. Entendeu? Mas, só concluindo, quando a gente estuda sobre o homem é mau desde a criação. A gente viu isso em Gênesis. Então, mesmo quando você está fazendo bem, você é mau. Porque lá no seu íntimo você está querendo aparecer para alguém. Mesmo você falando, não tô, não. Lá no seu íntimo você quer um reconhecimento. Lá no ser grandão, né? Lá no seu secreto você quer uma recompensa. Por que, Éder? Porque somos homens. Somos humanos. Nem que a recompensa seja dele próprio, né? Que ele fala, ele faz e se sente bem com aquilo, e ele, mesmo que ele não precisa de tapinha nas costas ou elogio, mas ele por si próprio, né? Assim, esse é do homem, né? Isso é da natureza humana. Tem a ver com... fazendo algo, você quer receber, né? Você está fazendo algo, você quer receber por aquilo. Tem a ver com o pecado primordial, tem a ver com o que Adão e Eva fizeram. E é por isso que não importa o que o homem faça, ele sempre será inimigo de Deus. A única coisa que livra-nos e nos torna amigo de Deus é o sacrifício de Cristo Jesus. Então, quando a gente entende quem é Deus, a gente entende quem nós somos e a gente entende o que Jesus fez por nós, cara, é um preço impagável. Nós não somos capazes de nos justificar diante do Senhor. Por isso que Cristo veio e nós somos justificados por Cristo. É aceitando Ele através da fé. Olha, até a fé que é derramada sobre nós para crer em Cristo Jesus vem dele. É o Espírito Santo que derrama o dom da fé sobre nós, que faz com que nos convence a crer em Cristo Jesus. Então, tudo vem dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. Não tem nada que a gente faça que seja capaz de nos justificar diante do Senhor. Fechou, gente? Fechou. Vamos estar orando, então, para a gente poder encerrar.
E aí a gente volta amanhã, então, para encerrar a carta de 1 Pedro. E como Deus tem falado, é maravilhoso. O Diego, pode orar para a gente, por favor? Posso? Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Pai, de iniciarmos esse dia nos dedicando ao estudo da Tua Palavra, ó Pai. Queremos, ó Pai, e desejamos que o Senhor esteja sempre derramando o Seu Espírito sobre nós, quando desta leitura, para que nós possamos, ó Pai, ter o entendimento exato daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Somos falhos, somos pecadores, ó Pai, e por isso pedimos, clamamos da sua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos ser transformados, queremos que a sua vontade, ó Pai, esteja e impere sobre nós, que não seja a nossa vontade do ser humano, a vontade da carne, e sim a sua vontade esteja sobre nós, ó Pai. Esse é o nosso desejo, por isso, ó Pai, nos dedicamos, por isso estudamos, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Paizinho, queremos também pedir pelas nossas famílias, que o Senhor esteja completando a Tua obra sobre a nossa casa, sobre a nossa família, esteja alcançando pessoas. E para isso, ó Pai, usa-nos conforme a Tua vontade, que sejamos ferramentas, instrumentos para levar da Tua palavra, do Teu grande amor àqueles que tanto precisam. Se não for por meio de nós, que sejam através de outras pessoas, mas que o Senhor esteja levantando, ó Pai, criando situações para que o Seu nome seja propagado, para que as pessoas venham a conhecer de Ti, ó Pai. Paizinho, queremos pedir pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pelos nossos governantes e o nosso presidente, ó Pai, enfim, todas as autoridades, que o Senhor esteja com elas, que o Senhor esteja também, ó Pai, preparando pessoas para estar com elas, que elas venham, ó Pai, a conhecer de Ti. Queremos pedir, ó Pai, por aqueles países que estão passando por guerras, que o Senhor esteja ali, ó Pai, principalmente com os inocentes, com as crianças, com os idosos, com as mulheres, ó Pai. Esteja dando toda a provisão e dando também, ó Pai, a calma necessária. Esteja ali também tirando a dor, ó Pai. Esteja visitando, ó Pai, muito dos hospitais que estão com pessoas feridas devido a essas guerras que têm acontecido, ó Pai. Sabemos que para que a glória do Senhor venha, ó Pai, mais e mais guerras e mais situações irão acontecer. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, esteja sobre todos nós, ó Pai, nos dando força, nos capacitando, ó Pai. Não permita que desviemos do caminho, não permita que nós tenhamos alguma reação de querer fugir, ó Pai, disso que vai acontecer. Pelo contrário, nos fortaleça, que possamos ser como soldados, ó Pai, caminhando em rumo à batalha. Sê conosco, ó Pai, no dia de hoje, esteja presente em todas as ações que nós formos fazer, em qualquer atitude, ó Pai, que nós formos tomar, que a sua vontade seja soberana sobre a nossa vida, que não sejamos mais nós, e sim a tua luz a brilhar em nós, ó Pai. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido e a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Nós oramos assim, ó Pai, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo, cara, que maravilhoso.
ver como Deus agia naquele tempo e como as coisas daquele tempo têm tudo a ver com o que estamos vivendo hoje. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter uma vida cheia da presença de Deus e que cada vez mais esse desejo de conhecer a palavra de Deus aumente na sua vida.